Bom, pessoal, então, na aula anterior eu dei uma parte introdutória para vocês, falei, dei algumas considerações iniciais a respeito do processo de formação geológica da Terra. Falei que é um processo que demorou aí cerca de alguns bilhões de anos, né, através do processo de resfriamento geológico, e que esse processo de resfriamento geológico ele foi retratado pela história, né, da geologia. Tá? A geologia ela é responsável por contar a história da formação da Terra. E falei para vocês que os indícios mais claros desse processo de formação são o surgimento das rochas e dos minerais. Na última aula eu trabalhei com vocês as rochas, e na aula de agora eu vou trabalhar com vocês os minerais. Tudo bem? Quem são os minerais? Os minerais nada mais são do que substâncias que se originam naturalmente, ou seja, um processo natural, né, durante o processo de formação de rochas. Então eu falei para vocês na última aula que existem basicamente três tipos de rochas: as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Essas três rochas são formadas por minerais, que são substâncias encontradas naturalmente nessas rochas. Tá? Esses minerais eles podem ser de dois tipos: cristais ou minérios. Bom, vamos ver basicamente o que é característico dos cristais. Então trouxe aqui uma foto para vocês entenderem basicamente quem são os cristais. Os cristais nada mais são do que minerais que têm essa característica de ter, primeiro, um brilho, tá? Um brilho característico, né? Como por exemplo o quartzo, que é muito comum aqui na região do Goiás, Minas Gerais, tá? Que tem parece um cristal de diamante, mas na verdade não é, tá? Um cristal de calcário, formado basicamente a grosso modo de cal, tá? E você vê que a olivina, o feldespato também, que é muito comum, todos eles, a mica, que tem uma característica parecendo umas cascas, parecendo casca de ovo, tá? Tem essa construção bem brilhante, tá? Então os cristais eles são brilhosos, alguns deles são muito resistentes, como é o caso do quartzo, do piroxênio, olivina, feldespato, e outros que são mais quebradiços, como é o caso da mica, tá, pessoal? Então os cristais geralmente eles têm essa constituição um pouco mais brilhosa, tá? Alguns desses cristais eu vou falar para vocês mais na frente, que alguns desses cristais eles têm um valor altamente econômico, são muito caros, e eles têm uma participação muito importante na indústria de joias, ok? Então esses são os cristais. Os minérios são as rochas em que conseguimos extrair algumas substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu trouxe alguns aqui para vocês, tá? O minério bauxita, que é o minério que dá origem ao alumínio; a hematita ou a magnetita, que são minérios que dão origem ao ferro; a cassiterita, que é o minério que vai dar origem ao estanho, tá? A galena, que vai dar origem ao minério chumbo; a pepita, que vai dar origem ao minério muito precioso, uma pedra preciosa chamada ouro, tá? É interessante a gente falar também que esses minérios geralmente eles são formados em que nós chamamos de bacias de minérios, como é o caso aqui do ouro. O ouro geralmente ele é encontrado em rios, tá? A gente consegue dizer, até a atividade garimpeira, né? Os garimpeiros eles conseguem o ouro, tá? Através do fundo dos rios, geralmente, né? O ouro foi assim, um minério muito utilizado aqui no Brasil, principalmente na época do Brasil Império, né? Em que Portugal, né,
detendia sobre o poder das terras brasileiras e começou a extrair o ouro, né, da região de Minas Gerais, né, para poder pagar impostos da coroa portuguesa, tá? Então o ouro ele é um metal, um minério muito precioso, tá? Assim como a prata, tá? Mas logicamente entre essas duas a pepita, né, o ouro, o minério de ouro é um dos mais ricos, né, um dos mais preciosos, tá? Esses outros aqui, tá? Nós encontramos também em outros locais, né? Nós temos outras bacias, outras regiões do país que nós temos ali esses minérios sedimentados, né? Então nós temos alguns vales, nós temos algumas regiões do país que são ricas em alguns tipos de minérios, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um mapa do Brasil dos principais bacias sedimentares e também de locais de escudos cristalinos, ou seja, de locais onde nós encontramos cristais e minerais, metais e não metais, tá? É interessante eu falar isso. Mineral não é só substância sólida. Mineral também é substância não metálica. Eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês daqui a pouco que substâncias não metálicas são essas, tá? Bom, então aqui no Brasil, vocês podem ver aqui, nós temos aqui nessa parte aqui do mapa uma espécie de legenda, tá? Cada cor dessa vai retratar uma região do país. Então, olha só, aqui no Brasil nós temos alumínio basicamente aqui em rosa na região norte, ali Belém, né, Belém do Pará. Nós temos também alumínio em algumas regiões de Manaus, ou seja, em algumas regiões aqui do Amazonas, tá? Próximo de Macapá. Temos aqui também mais para perto do Tocantins, né, do Rio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ok? Nós também temos o mineral estânio em laranja. Aqui nós temos aqui perto de Aracaju, né, de João Pessoa. Nós temos extração de estanho, tá? Nós temos extração de cobre, basicamente aqui também na região de Salvador, né? Em amarelo nós temos o ouro, basicamente na parte da região central do Brasil, ou seja, pega um pouco aqui da parte Goiás, Minas, Tocantins, né, a parte do Sudeste, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, e a parte do Norte e Nordeste, tá? Então nós temos ouro basicamente em quase todas as regiões do país, tá? Aqui na parte aqui do Norte nós temos a extração de ouro, ou tivemos numa parte da história a extração de ouro na Serra Pelada, tá? Que foi uma das maiores usinas de ouro existentes no país, tá? Depois, lógico, da região de Minas Gerais, tá? É importante lembrar aqui que a região de Minas Gerais é uma das regiões mais ricas do país em termos de minério, tá? Porque aqui nós temos uma região chamada de quadrilátero ferrífero. Então nós temos ali na cidade de Betim, Minas Gerais, um local, ou vários locais, onde nós conseguimos extrair variados tipos de metais. Então nós temos bauxita, né, a origem do alumínio, do cobre, do estanho, do ferro, do ouro, do manganês, de algumas outras ali que vocês talvez não conheçam. Chumbo, níquel, o tungstênio que é hoje utilizado para poder fazer próteses cirúrgicas, zinco, calcário, que é o mais comum. Então, ali, nessa região até é interessante eu falar que existe uma fábrica de automóveis, a fábrica da Fiat fica na região de Betim, justamente porque foi economicamente viável para a Fiat manter essa região por conta do quadrilátero ferrífero, ou seja, extração de ferro, extração de alumínio, foi
e ainda é utilizado na fabricação de automóveis dessa marca Fiat. Okay? Então, por isso que foi muito economicamente viável manter e continuar mantendo essa fábrica até hoje nessa região do quadrilátero ferrífero. Tá? Em questão de minerais metálicos, a gente encontra em determinados variados locais do país aí o chumbo, tá? Chumbo aqui, nós temos aqui, tá? Interessante eu falar para vocês também zinco, tungstênio, tânio, níquel espalhados pelo país inteiro. Depois vocês podem olhar esse mapa com mais clareza, tá? É só você colocar mapa geológico do Brasil, ou então mapa de minérios do Brasil. Se você quiser até fazer uma pesquisa mais aprofundada, não sei se vocês vão conseguir entrar nesse site, mas se vocês quiserem entrar, é só vocês entrarem no site do DNPM, tá? Departamento Nacional de Minérios e Petróleo do Brasil, tá? DNPM. Lá vocês vão encontrar todas as informações dos tipos de rocha, das reservas de extração de minerais, das reservas de extração de metais preciosos, de rochas, enfim, de reservas ecológicas que têm uma riqueza de minerais e rochas, tá? DNPM. É um órgão do governo federal, tá? E o Brasil também tem alguns minerais não metálicos, como é o calcário, o diamante, tá, pessoal? O diamante também é um minério que particularmente é um minério muito valioso, vale muito dinheiro, tá? Sal marinho, o sal também é um minério, tá? O sal, geralmente encontrado nas bacias, nas regiões, né, de costa brasileira, né? Mas ali na região do Nordeste é muito fácil de encontrar salinas, tá? Nós conseguimos encontrar também o quartzo, geralmente aqui na região do Goiás, do Tocantins, tá? Nós também encontramos pedras preciosas, gemas preciosas, principalmente na região de Minas, tá? Carvão mineral, tá? O carvão mineral encontrado na região do Tocantins principalmente, e também nessas regiões aqui de Fortaleza, do Natal, Maceió, tranquilo, Salvador, e minerais de origem que dão um caráter energético, ou seja, além do carvão mineral e do petróleo, tá? Que também é um mineral que são utilizados para a produção de energia, dos carros, né? Das usinas produtoras de energia, tá? O Brasil também é um dos países mais ricos na produção de urânio e tório. O urânio e tório hoje são utilizados na produção de energia nuclear. Então o Brasil, por mais que ele não tenha atividade de energia nuclear tão desenvolvida, o Brasil tem apenas 3 usinas nucleares, mas ele possui um alto grau e várias usinas produtoras de urânio e tório, que ficam basicamente aqui na região do Nordeste, tá? Maranhão, Ceará, enfim. Aqui nós temos uma grande produção de urânio e tório. O Brasil, ele tem essas reservas, mas ele não tem uma tecnologia para poder extrair. Então ele pega esse minério, ele contrata empresas de fora do Brasil, essas empresas de fora do Brasil vêm, retiram esses metais radioativos, que é o urânio e tório, levam, geralmente, essa prática é feita pelo Oriente Médio, né, para os países ali da Arábia, próximo da Arábia, né, do Egito, ali, tudo, eles fazem esse enriquecimento, eles extraem, levam para lá, eles tratam e devolvem para o Brasil, tá? Para consumir nas próprias usinas energéticas, das usinas nucleares, ou até mesmo no Brasil até vende para fora, para as outras usinas nucleares de outros países. Então o Brasil é um dos países que mais tem produção de
urânio e tório, e também o xisto, que também é um outro metal não radioativo, mas que também é fruto e pode ser utilizado na produção de energia para consumo, tá? Conversão de energia térmica, enfim. Então aqui nós temos as pedras preciosas. Na realidade o nome pedra preciosa não é correto. O correto é a gente falar de gema. Então a geologia tem uma área dentro dela chamada de mineralogia, que estuda os minerais, e dentro da mineralogia nós temos uma outra área chamada de gemologia, que vai estudar as gemas, ou seja, as, entre aspas, pedras preciosas. Então o Brasil tem várias pedras preciosas, dentre as quais nós podemos citar as mais caras, que são a esmeralda, tá? Esmeralda, topázio, água marina, a turmalina, a ametista, o diamante, o rubi, a safira, tá? São todas gemas preciosas. Lógico que em escala de valor, as mais caras são esmeralda, a turmalina, o diamante, a ametista, a opala, o rubi e o topázio. São as mais caras, tá? As mais caras em termos de valor, de compra e venda, tá? Uma pedrinha, uma gemazinha pequena dessa pode valer milhares de reais, tá? Devido ao seu alto grau de pureza, devido ao seu alto grau de refinamento, de tratamento. Vocês estão vendo aqui que essas gemas, essas pedras preciosas, elas já estão polidas, elas já sofreram um processo de tratamento, tá? Então, são muito caras para você extrair, porque elas não são de fácil acesso, tá? E também tem um alto valor comercial. Então, o diamante é muito caro, a ametista é muito caro, tá? Devido ao seu alto processo de extração e tratamento, de lapidação. Tudo bem, pessoal? Para a gente finalizar aqui, então, a importância dos minerais se deve à produção de energia, como eu falei para vocês, carvão mineral, petróleo, né, nas bacias sedimentares, ou seja, basicamente ali na região da costa brasileira, extração de nióbio. O nióbio, até é interessante eu falar que o nióbio vem sendo nos últimos 2, 3 anos muito comentado na política, porque o Brasil também tem uma das maiores reservas de nióbio, e o nióbio ele é um mineral extremamente valioso na produção de energia, tá? Então nós temos o urânio, o nióbio, o tálio, o tório, que são minerais utilizados principalmente na produção de energia nuclear. Nós temos o petróleo e o carvão mineral, que hoje são muito utilizados na indústria automotiva, o petróleo principalmente. O Brasil é autossuficiente de produtor de petróleo, que é produzido nas refinarias, é refinado e é utilizado na produção de gasolina, de óleo diesel, de piche, tá? O carvão mineral também é muito utilizado nas usinas térmicas, que produzem energia térmica a partir do calor da queima do carvão. Nós temos também uma importância dos minerais na metalurgia e na siderurgia. Tá? Na metalurgia nós temos o tratamento do alumínio, do cobre, do zinco e de tantos outros metais. E na siderurgia nós temos um tratamento mais específico de um metal, que é o ferro. Tá? Então a siderurgia ela vai trabalhar mais especificamente com o ferro, enquanto a metalurgia com as outras ou com os outros minerais sólidos, tá, pessoal? E por fim, a importância dos minerais no mercado de gemas preciosas, de pedras preciosas, tá? Na indústria de joias. São movimentações muito caras, são movimentações muito trabalhosas e dependem de leis específicas para ocorrer. Então, para você extrair gemas preciosas, você precisa de autorização das reservas legais,
você precisa de autorização do governo, você precisa de uma licença ambiental, você precisa de ter custo, você ter dinheiro para você extrair, porque você tem que investir em maquinário, você tem que investir em pessoas, você tem que investir em infraestrutura, para que você retire essas gemas preciosas, para que você trate essas gemas preciosas e você disponibilize essas gemas aonde? No mercado. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu tinha para falar basicamente hoje era exatamente isso. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula e fiquem atentos aos próximos eventos, às nossas próximas aulas. Tranquilo? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.